Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série Dinossauros da Eletrônica, que é uma série que aborda a eletrônica antiga, que são componentes e circuitos que ou não existem mais, ou se ainda existe, era uma quantidade menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos fazer mais uma aulinha sobre válvulas. O que será, por exemplo, que uma válvula como essa, uma válvula 5Y3GT, que é uma válvula duplo diodo retificadora de aquecimento direto, com o magnetron do forno micro-ondas. Nós vamos ver o que elas têm em comum nesses circuitos aqui. Mas antes, pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso material, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já é membro do canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Sempre olhem aqui, pessoal, na descrição do vídeo, nossas lojas virtuais. Lá você tem promoções, muitas vezes tem promoção e às vezes colocamos promoções aqui nos vídeos individualmente, tá bom, pessoal? Então sempre fica de olho aí na descrição do vídeo, vale muito a pena. Então, pessoal, o que essas válvulas têm em comum? Primeiro, são válvulas. Funcionam seguindo o mesmo princípio. Essa aqui é uma válvula diodo duplo, porque ela tem duas placas, um filamento. O filamento que emite os elétrons que são captados pela placa, por isso que essa válvula é de aquecimento direto. As válvulas de aquecimento indireto têm cátodo, essa aqui não tem, essa aqui é de aquecimento direto. O magnetron é uma válvula diodo simples, de aquecimento direto também. Tá? Os dois circuitos têm transformador, como esse daqui. Tem um circuito de filamento da válvula, do duplo diodo aqui, ó, da 5Y3, da válvula retificadora, e aqui do magnetron. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai estudar esse circuito aqui, que é o circuito da válvula 5Y3GT, e na outra aula a gente vai estudar o circuito do magnetron. E tem outra coisa também que esses circuitos têm em comum. Então, dor de cabeça para o técnico entender por que, por exemplo, que essa válvula aqui tem um enrolamento de filamento separado das outras do circuito. E essa daqui, por que essa válvula trabalha com menos 4.000 volts, com tensão negativa? Dá dor de cabeça para o cara entender isso, né? A gente vai explicar isso aí também aqui nessa aula. Primeiro esse circuito e na próxima aula a gente vai estudar o circuito do magnetron. Tá bom, pessoal? Então, como vocês podem observar, aqui, ó. Esse aqui é o circuito da válvula 5YG3. Esse circuito aqui era utilizado em alguns rádios antigos, né, rádios valvulados. É usado em equipamentos de som também, né, que tem a válvula retificadora na entrada da fonte. Tá? Então, esse circuito aqui, ela tem um transformador com primário de 110 ou 220, dependendo do caso. Um secundário de alta tensão, tomada central. Essa tensão pode ser 250, 300, 350, dependendo do equipamento que vai ser alimentado, dependendo da válvula que vai ser usada também. Tem um secundário que vai acender a válvula retificadora e tem um secundário que vai acender o filamento das outras válvulas. Tá? Agora, a pergunta é a seguinte. Aqui foi usada uma válvula 5Y3, uma válvula de 5 volts no filamento, enquanto que as outras válvulas do circuito são válvulas de 6 volts. São alimentadas por um enrolamento separado do transformador. Não poderia, por exemplo, essa válvula aqui ser de 6 volts e trabalhar junto com as outras? Ao invés de você precisar de um secundário próprio para ela? Teoricamente sim, mas na prática não. Eu vou explicar o porquê. Então, para você entender esse circuito, você vai ter que substituir esta válvula aqui, ó. É um duplo diodo. Como é que isso funciona? Aqui é 0 volt. O center tape aqui é 0 volt. Quando aqui é positivo, essa placa fica positiva, aqui é negativo e essa fica negativa. Então, a corrente vai fluir dessa placa para o filamento. Vai ter a tensão aqui, vai carregar o capacitor. Quando o terminal de baixo for positivo, de cima é negativo, essa placa fica negativa, ela não atrai elétrons, e essa placa fica positiva, ela atrai. Então a corrente flui dela, o filamento, carregando o capacitor com 300 volts. Então, hora conduz essa placa, hora a outra. Então, se você tirar essa válvula daqui, você pode substituir ela por dois diodos, ó, tá vendo? Dois diodos retificadores. E o meio deles, os cátodos, é onde saem os 300 volts. Tá vendo? Então, o que representa esse enrolamento aqui? Ó? Ele vai alimentar o cátodo dos diodos. O que é o cátodo dos diodos? O filamento dessa válvula. O filamento dessa válvula é cátodo também, tá, pessoal? Ele é filamento e cátodo ao mesmo tempo.
Então isso aqui é cátodo, ó, ele representa esses dois carinhas aqui, ó, tá? Então esse enrolamento vai alimentar o cátodo da válvula, aqui é o filamento, tá? Tem que acender o filamento para ele poder funcionar, tá? Então, ó, o diodo retificador normal de estado sólido, de silício, por exemplo, ele funciona frio, né? Ele não precisa de uma tensão para o afilamento, né? O cátodo é um dos cristais dele, então não precisa desse enrolamento aqui. Agora, esse daqui, o cátodo dele é o filamento, então precisa aquecer o filamento para a válvula funcionar, tá bom? Então aqui dos diodos sai os 300 volts. Então nesse caso aqui, a tensão de 6 volts do outro enrolamento vai acender os outros filamentos das outras válvulas do circuito, tá bom? Beleza, então aqui a gente tem que entender primeiro, os cátodos representam o filamento e como filamento eles devem receber 5 volts para acender. Se não acende o filamento, não funciona a válvula, tá bom? Agora pessoal, aqui eu tenho a situação na qual eu coloco o filamento dessa válvula aqui, ó, junto com os demais. Perceba que esse enrolamento aqui, ó, ele é 6 volts, ele tem um terminal indo no terra, quer dizer que todas as válvulas têm um terminal do filamento aterrado, inclusive essa, e o outro terminal do transformador vai sair 6 volts, ele vai alimentar o outro fio de cada filamento de cada válvula, incluindo essa, tá? Só que se esse circuito aqui, ó, alimentar este filamento também, lembre-se que esse filamento é o cátodo dos retificadores. Olha lá, é o cátodo dos retificadores, ó. É como se eu colocasse os cátodos dele aqui, ó, na linha de filamento. Quantos volts sai dos cátodos mesmo? 300 volts, né? Então quer dizer que se eu colocar nessa posição aqui, aqui eu vou ter 300 volts. Se eu jogar esse fio aqui para cá, para os outros filamentos, quantos volts eu vou jogar em cima deles? 300 volts. Olha, então quer dizer que essa tensão de 300 volts vai vir para cá, para os outros filamentos. O que vai acontecer com os outros filamentos? Queimar. Tá? Vai queimar os outros filamentos, porque a tensão aqui é muito alta. Ó, aqui, ó. 300 volts, né? Lembre-se, esse filamento acende, aqui vem 300 volts. O filamento acendeu, o cátodo funciona, vem a retificação, 300 volts. 300 volts passa para cá, queima os outros filamentos. Tá vendo? Ó? Então quer dizer o seguinte, o filamento dessa válvula não é só um filamento, ele é cátodo também. Ele representa isso aqui, ó. Então dele sai 300 volts. Então não posso jogar ele nos outros filamentos, senão queima os outros filamentos com 300 volts. Então como esse filamento é cátodo também, ele tem que ficar separado dos outros, tá? Por isso, esse circuito aqui, tá? O circuito fornece 5 volts, acende esse cara, aí ele é cátodo, e aqui sai os 300 volts, que vai lá para frente, vai alimentar o resto do circuito, tá? Se aqui tivesse um cátodo separado, aí eu poderia colocar esse filamento aqui junto com os outros, tá bom? Se eu tivesse um cátodo aqui separado, na linha de 300 volts, aí o filamento seria só um elemento de aquecimento, ele poderia estar junto com os outros. Agora esse cara não, esse filamento é cátodo também, então ele recebe a tensão de 300 volts, tá bom? Aqui eu liguei direto para vocês verem, 300 volts vem para cá, queima os outros filamentos, tá bom, pessoal? Então é assim que funciona esse circuito aqui, né? Quando você tem uma válvula retificadora de aquecimento direto, você precisa de um secundário de filamento só para ela. Por quê? Porque aquele filamento é cátodo também, tá? Agora, quando a válvula de aquecimento é indireto, tem cátodo, aí o filamento é só aquecedor, mais nada, então ele pode estar junto com os outros, tá bom? Só que geralmente esse circuito usa uma válvula direta, de aquecimento direto. Por quê? Porque a válvula de aquecimento direto é mais eficiente. Porque o filamento sendo um emissor de elétrons, a válvula funciona, ela pode fornecer uma corrente mais alta do que, por exemplo, uma válvula que tem cátodo. Porque a emissão de elétrons já não é tão eficiente quanto uma válvula de aquecimento direto, tá bom? Mas isso aí só no caso da fonte de alimentação. Nos outros circuitos, as válvulas todas têm cátodo. Belezinha, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.